Teve o voo de brigadeiro, mas teve a passagem da carreta, como eles falam lá no Pânico, a carreta furacão. Carreta furacão. Destruição econômica, escravização da sociedade, defesa da regulação das redes, fim da liberdade, tudo nesse governo. O governo Lula ainda não teve voo de brigadeiro, diz ministro da Defesa. O ministro da Defesa, José Múcio, disse na noite desta segunda que vai continuar no comando da pasta. Apesar do desejo de deixar o ministério, o Múcio diz que continua e que o governo ainda não teve um voo de brigadeiro, dizendo... Ele disse aí na TV Cultura, essa é a fala dele, Pedilar? Ah, só um vídeo mesmo, coloca o GC então. Olha, não teve voo de brigadeiro? Teve, na verdade, o que eu posso falar, teve... Passou a carreta do sofrimento, não teve o voo de brigadeiro, mas teve a passagem da carreta, como eles falam lá no Pânico, a carreta furacão. Carreta furacão, destruição econômica, escravização da sociedade, defesa da regulação das redes, fim da liberdade, tudo nesse governo. E o Múcio, que era amigo do Bolsonaro, né, não sei o quê, é um quadro aí que foi colocado para ficar à frente das Forças Armadas, porque estava tentando pacificar, porque, segundo, né, naquela época nós falamos muito sobre isso, os militares, os generais estavam revoltados com o Lula, revoltazinha de criança, né? Deu um pirulito, todo mundo ficou quieto, não falou mais nada, aqueles generais, aqueles melancias. Vanessa Moreira, o governo ainda não teve um voo de brigadeiro, diga aí. Timóteo, sinceramente, o governo Lula, a gente fica... Às vezes a gente pega um programa assim, né, e fica falando do governo Lula. Eu, de fato, considero que são falas de bastante obviedade, né? Sinceramente, eu não consigo ficar muito entusiasmada em falar mal do PT, porque é tão óbvio. As pessoas escolheram totalmente a sua própria ruína ao eleger o presidente Lula para esse governo agora, né? Mas eu também sou muito de achar que tudo acontece, de achar não, de ter a certeza que tudo acontece com a vontade de Deus e eu, de repente, né, é isso que o povo merece. Mas, sem dúvida nenhuma, o ministro tem toda a razão. O governo Lula não pegou voo, não vai pegar, pelo motivo que a gente já vem falando aqui há muito tempo, pelo que eu já falei hoje aqui durante o programa. O governo não tem como pegar um voo de brigadeiro, não tem como alavancar, porque ele não está com esse propósito. O Lula, quando venceu essa eleição, ele não venceu o mesmo Lula de lá de trás, repaginado, dizendo que ia mudar. Não. Ele venceu com falácias, mentiras, todo um ordenamento a seu favor, se é que a gente não pode adentrar muito aqui nesse assunto, mas acho que vocês entendem o que eu estou falando. Tinha todo um ordenamento a seu favor. Existiram várias medidas que favoreceram, inclusive cerceando a liberdade de expressão, cerceando a própria verdade dos fatos, que a gente teve que parar de falar verdades durante a campanha sobre o presidente Lula, como, por exemplo, a sua ligação com o Nicolás Maduro. E eu sempre trago essa verdade porque ela é explícita. Em poucos meses de governo, Maduro visitou o Brasil. E durante a campanha, a gente era proibido de dizer que ele tinha relacionamento com Maduro. Isso foi proibido pelo próprio órgão que regula as eleições aqui no nosso país. É realmente algo sem precedente o que a gente viveu recente. Mas o Lula é presidente e, de fato, ele nunca vai alavancar, porque não é o objetivo econômico do governo dele tornar o Brasil próspero ou mantê-lo próspero, porque a gente teve isso no governo Bolsonaro, né? Ele não tem essa intenção, ele não tem intenção de agradar o público, ele tem intenção de usufruir do poder e ele já está até, na minha opinião, senil, porque já está entendendo que ele não vai ver o resultado desse trabalho que eles fazem há décadas. Ele já está entendendo que ele já está muito idoso e ele está mais hoje a fim de curtir. E não vai alavancar esse governo de forma alguma. Eu acho que retroceder também não será a opção dele nesse momento para, de repente, vamos tentar fazer aqui, então, medidas que apaziguem a situação. Não acho que seja o que o Lula pretenda. Ele vai manter essa postura que ele está tendo aí. Para! Não vai embora, não. Você já é inscrito nesse canal da Brado?
Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.